Estamos, então, reiniciando nossos trabalhos. E eu gostaria de dar agora, então, alguns recados antes de passarmos para a próxima palestrante. A primeira informação que eu queria passar para vocês é de que este evento está sendo gravado, por isso que a gente fica aqui meio parecendo estátua, assim, né? Então, nós estamos sendo gravados e este vídeo será disponibilizado no portal, no nosso portal. O nosso portal é uma nossa ferramenta de trabalho do nosso Observatório de Saúde. Nosso observatório, chamado Observatório de Saúde da Região Metropolitana, é isso que vocês estão vendo aqui. Se vocês entrarem na internet, não precisa anotar endereço, nada. Se você entrar na internet, Observa Saúde no Google, tudo junto, Observa Saúde sem acento. Observa Saúde. Entra no Google, vai aparecer Observatório de Saúde da Região Metropolitana, SPGov, não sei o quê. Aí entra, é esse portal. Essa é a primeira tela. A gente não vai navegar agora, porque não nos cabe fazer isso agora, tomaremos muito tempo. Mas esse é o portal que vocês vão estar encontrando informações na área da saúde, da região metropolitana. Essas informações estão organizadas em 3 camadas, para a área metropolitana como um todo, em 7 regiões de saúde e em 39 municípios, tá certo? Para cada município. E essas informações estão organizadas em 6 eixos, que são os eixos que um bom gestor precisaria estar olhando. Né? Que é o quê? Primeiro eixo é condições de vida e saúde. Do que as pessoas ficam doentes, tá certo? Do que elas morrem. Então, esse é o diagnóstico que o secretário precisa fazer. Precisa saber quais são os problemas de saúde que ele tem na sua comunidade. Se ele sabe quais são os problemas que ele tem, a segunda coisa que precisa olhar é o seguinte: e a minha rede, a minha capacidade instalada, as unidades que eu tenho, elas são adequadas para atender esses problemas? De repente eu tenho muito problema de saúde mental, mas eu só tenho o serviço de diabetes. Mas o meu problema é saúde mental, não é diabetes. Então eu preciso ver se isso está adequado. Quer dizer, o que eu tenho de problemas de saúde com os meus serviços. Na medida que eu olho a minha rede, minha capacidade instalada, eu tenho que olhar agora o dinheiro que eu uso para isso. O dinheiro que está circulando na área da saúde é o que deve ser, tem muito, tem pouco, de onde ele vem e para onde ele vai. Porque tem transferências federais, tem transferências estaduais, tem o dinheiro do próprio município. Como é que eu administro esse dinheiro? Normalmente, nós sabemos que os municípios estão colocando muito dinheiro. Os municípios, proporcionalmente, estão colocando muito acima do que eles deveriam estar colocando. Que o mínimo seria 15%, a maioria dos municípios está colocando acima de 20%. Tem município colocando quase 30%, 31% do seu orçamento em saúde. Tá certo? O que acaba acontecendo é que o município põe dinheiro, o Estado põe menos, e a União, isso que está em disputa lá no Congresso, para colocar mais dinheiro para a área da saúde. Bom, então, eu já olhei meus problemas, minha capacidade instalada e o meu dinheiro. O que mais que eu preciso olhar? Bom, olhar o dinheiro é o CIOPS, é o Sistema de Informações do Orçamento Público em Saúde, tá certo? Que está disponível na internet, tem o CIOPS. Nós organizamos as informações de uma forma mais de indicadores, para as pessoas poderem olhar com mais facilidade. Mas essa informação é disponível, né? Já existe um sistema federal para isso. Olhando o recurso, agora eu preciso olhar o quê? Eu preciso olhar a minha força de trabalho. Quantos trabalhadores eu tenho na área da saúde e se esses trabalhadores estão preparados para aqueles problemas que eu tenho. Eu tenho muito problema, como disse para você, de saúde mental, mas eu tenho muito cirurgião plástico. Vai resolver o meu problema? Não vai. Então eu preciso ter a minha... Algumas senhoritas aqui da frente disseram que resolveria. Vejo que eu não sou... Ela disse que cirurgia plástica pode economizar com o analista. É verdade, alguém concluiu lá no fundo. Muito bem, então eu preciso olhar a minha força de trabalho e verificar se essa minha força de trabalho está, quantitativamente ela é suficiente ou não, qualitativamente ela nas categorias que eu preciso ou não, tá certo? E se ela está, vamos dizer assim, preparada, não só a categoria. Eu tenho enfermeira, eu tenho isso, tenho aquilo, mas a enfermeira não sabe dar injeção. Não adianta, a enfermeira precisa saber dar injeção, não é isso? Então, no mínimo, senão ela fica brava comigo aqui. Então,
tenho que verificar não só a quantidade de trabalhadores, mas as categorias profissionais que eu conto, né, se elas estão compatíveis com os problemas que eu tenho e se elas estão atualizadas. Tá certo? Então, esse outro aspecto da atualização nós chamamos de um eixo de gestão do conhecimento. Como é que o conhecimento ele é produzido na academia, ele é produzido nos serviços, no hospital, não sei aonde, novos conhecimentos são produzidos, e como é que esse conhecimento chega para quem está atendendo no SUS. Então tem que ter gente que administre a circulação do conhecimento. Se deixar sozinho, ele não circula. Tá certo? Fica aquela história que a Márcia falou, aqui, que é o seguinte, o gestor sabe de tudo e os outros não sabem. Tá certo? Então como é que você circula o conhecimento? Isso precisa ter gente voltada para esta tarefa. Tá certo? E por último, o mais importante de todos é a participação em controle social. Então é o 6º eixo. Tá certo? Então é condições de vida e saúde, capacidade instalada, financiamento e gasto, força de trabalho, gestão de conhecimento e participação em controle social. Então esse conjunto de dados e indicadores é que o secretário precisa olhar. Se ele olhar adequadamente esses 6 eixos, ele vai ser um bom secretário. Esses 6 eixos estão para a nossa região metropolitana, tá certo? Para os 30 e poucos municípios, eles estão disponibilizados naquele portal que eu mostrei para vocês lá. É só entrar no Observa Saúde, Observa Saúde, tudo junto no Google, aparece o portal, vocês entram lá. E não vou mais falar porque tem muita informação, é muita coisa no portal. Vocês precisam entrar lá e começar a navegar para ir acostumando como é que circula dentro dele. Tem informações, por exemplo, sobre financiamento e gasto na área metropolitana, com um sistema muito interessante, que é um gráfico dinâmico. Você clica num lugar e escolhe qual variável eu quero. Quero saber quanto imposto a prefeitura cobrou esse ano, ou durante 10 anos. Nós temos lá para 8 anos, de 2000 a 2008, 2009. É isso, né, Beth? Aí, nesse período, tem todo o imposto que a prefeitura cobrou. Ela aumentou a sua arrecadação de imposto, mas ela aumentou a sua colocação desse dinheiro para a saúde ou não? Então eu posso colocar quanto ela aumentou de imposto e quanto ela destinou para a saúde. Isso me forma um gráfico, ou com umas bolinhas que ficam dançando e andando, mostrando o que acontece, ou então um gráfico de barra ou gráfico de linha. Então é só entrar no portal e navegar um pouco para vocês se habituarem a usar isso. Mas é uma ferramenta extremamente interessante e que disponibiliza informação na área de financiamento e gasto, por exemplo. A gente vai tentar trabalhar isso, por exemplo, sobre controle de sífilis congênita. Como é que andou a sífilis congênita por município? Estão controlando ou não estão controlando? A gente está sabendo que está tendo aí um problema muito grave, que a gente consegue controlar a AIDS, consegue controlar a transmissão vertical de AIDS da mãe para o feto, mas não controla a sífilis, que é coisa do século passado, com penicilina SARA. Tá certo? Mas os médicos não estão tomando conta disso. Tá certo? Então, coisas desse tipo que a gente está colocando no portal, para quê? Para aquilo que a Márcia falou. Para socializar a informação, fazer com que mais gente conheça essa informação, para poder pressionar quem tem que tomar a decisão que corrija essas coisas. Tudo bem? Deu para entender qual é o nosso portal? Dito tudo isso, nós vamos dizer para vocês o seguinte, nesse portal vocês vão encontrar várias publicações, vários livros, textos grandes, que podem ser baixados e impressos. Por exemplo, nós temos a situação de câncer na região metropolitana. Está lá o diagnóstico da questão de câncer. Lá tem o Google Maps. Se vocês entrarem no câncer, vocês podem aparecer no mapa os serviços de câncer, distribuição de serviços de câncer. Onde tem serviço de câncer, não tem. Na região metropolitana. Está lá tudo mapeado. Coisa de saúde mental, está lá mapeado. O serviço de saúde mental. Tá certo? Então, além da parte de serviços mapeados, nós temos os documentos que resultaram de seminários. Então, tem um documento sobre saúde do idoso, tem documento sobre acidente de transporte, tem documento sobre câncer, tem documento sobre saúde mental. E depois tem um documento para cada eixo. Esses 6 eixos que eu falei para vocês, cada eixo desse tem um documento base, que serve de referência para o eixo, fazendo um diagnóstico de saúde da região metropolitana, quanto aos seus problemas de saúde, quanto à sua capacidade instalada, quanto à sua força de trabalho, quanto à gestão do conhecimento e quanto à participação em controle social. Cada eixo desse tem um documento que vocês entram e ele é público. Vocês podem baixar, imprimir, usar, modificar, fazer o que vocês quiserem. Tá certo? Está disponível para ser utilizado. Tudo bem? Estamos mais ou menos entendidos? Muito bem. O próximo seminário que nós vamos fazer aqui, como eu disse para vocês que eu estarei dando a notícia, vai ser no dia 4 de outubro.
É um seminário exatamente igual a esse, sendo apoiado pelo Ministério da Saúde, e junto com a Associação Paulista de Saúde Pública, e junto com o Observatório e Fundap, tá certo? Nós estamos com apoio aqui da Fundap, para realizar o próximo seminário. O próximo seminário será sobre monitoramento e avaliação em saúde. Como é que se faz o monitoramento e avaliação em saúde? Nós já temos a confirmação do responsável pelo monitoramento e avaliação em saúde da Secretaria Estadual de Saúde, que é o Dr. Dínio, que já se dispôs a vir, né? E agora nós estamos convidando alguém da universidade e alguém que o Ministério vai indicar. Então, na realidade, é o mesmo esquema. Uma representação do Ministério, uma representação do Estado. Aí o seguinte, esse evento, então, como sempre, com todos que a gente tem feito, a gente coloca uma representação federal, né, uma representação estadual municipal e uma representação da universidade, para poder ter uma visão mais ampla sobre a situação. Tá certo? Então, o próximo, dia 4 de outubro, pela manhã, vamos tentar ver se a gente garante essa sala ou a sala vizinha, mas pelo tamanho das pessoas que vieram hoje tem que ser essa, porque na outra não caberia, né? E o tema é monitoramento e avaliação em saúde. Por último, tem um recado que o Eduardo pediu que a gente passasse. Vocês assinaram uma lista lá embaixo da presença de vocês, deixaram um e-mail, né? Um e-mail. Nós não temos, neste momento, possibilidade de estar entregando um certificado para cada um de vocês de participação. Mas, se vocês deixaram um e-mail, a gente prepara um certificado e manda por e-mail para vocês, e aí vocês lá imprimem. Tudo bem? Só para quem precisar de comprovar no serviço, alguma coisa, provavelmente semana que vem, ou até no máximo semana que vem, a gente está mandando por e-mail para vocês esses certificados. Quem assinou a lista, deixou o e-mail, recebe por e-mail. Tá ok? Tudo bem? Podemos dar continuidade, então, agora com a fala da Simone?